escrito o seguinte: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Em uma outra versão, eu gostaria somente de citar, não é para enriquecer ainda mais, que é na NVT. Em 1 de Pedro 2,25 está escrito o seguinte: vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. E aqui nós temos as ovelhas desgarradas, voltando-se, sendo resgatadas por Jesus Cristo, que é o pastor e bispo das nossas almas. Mas observe que ele diz que ele é o pastor das nossas almas. E alma na Bíblia, ela é constituída pelo menos de 3 aspectos principais. Eu sei que há outros, mas 3 aspectos principais. Então, quando a gente fala de alma, a gente está falando de intelecto, a gente está falando de sentimentos e a gente está falando de vontade, dos desejos. Então, quando o apóstolo Pedro, que era um pastor, diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o pastor das nossas almas, ele está dizendo que ele é aquele que cuida da nossa mente. E quantas doenças mentais nós estamos enfrentando nos dias de hoje? Quantas e quantas patologias, quantas e quantas opressões, perturbações, muitas vezes até ataques malignos mesmo, espiritualmente falando, setas, dardos, espíritos de loucura. Nós estamos, sem sombra de dúvida, na sociedade mais adoecida de todos os tempos, do ponto de vista mental. Verdade. Não é? Ele está falando de sentimentos, e aí vai na mesma esteira. Não é? O que nós temos hoje de depressão, de síndrome do pânico, de crise de ansiedade, não é? E de tantos outros males que atingem a alma, não está escrito em lugar nenhum do mundo. E além disso, os nossos desejos, as nossas vontades, ele também pastoreia os nossos desejos. E nós vivemos em uma sociedade que o próprio apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse, não é, que uma das características dos homens do tempo do fim seria que eles seriam homens incontinentes. Verdade. Homens que não conseguiriam se conter, que dariam total vazão aos seus desejos, às suas vontades, viveriam, me permita a contundência, mas são termos bíblicos, de maneira irracional e de maneira até mesmo animalesca. Por que animalesca? No sentido de viver somente para satisfazer os seus instintos, os seus impulsos, as suas vontades. De maneira que, por que que nós temos um estilo de vida absolutamente diferente? Por que que nós temos saúde mental? Por que que nós temos saúde emocional? E por que que nós temos saúde moral? É porque nós temos um Cristo que pastoreia a nossa alma. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está enfrentando algum tipo de adversidade, de agitação, perturbação, opressão, se lembre nesse dia que você tem um pastor. E ele está pronto a pastorear a sua alma, a fim de que você viva uma vida, não é como ele mesmo disse, com abundância, uma vida com equilíbrio e uma vida absolutamente diferente daqueles que não têm Cristo como pastor da sua alma. Ele é o nosso pastor, ele é o pastor da nossa alma, ministro. Maravilha. A gente percebe a profundidade, né, dessa lição, a gama de assunto que você pode, né, Isso. adentrar a partir